Olá, galera! Sou Ana Paula Santos, membro ativa da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da Bahia e ministrarei essa aula sobre tomografia computadorizada. Se possuírem dúvidas, podem se sentir à vontade para entrar em contato comigo ou com qualquer membro da Liga. Os objetivos dessa aula incluem compreender o funcionamento da tomografia computadorizada, perceber as vantagens e desvantagens desse exame, sistematizar a interpretação da imagem de tomografia, aplicar o conhecimento adquirido na prática e preparar vocês para o nosso processo seletivo. As inscrições já estão abertas, então não se esqueçam de se inscrever e venham fazer parte dessa oportunidade incrível que é ser membro LANC. A tomografia computadorizada representou um grande avanço no diagnóstico de inúmeras patologias pela análise da imagem. O primeiro protótipo foi construído em 1970 pelo inglês Gottfried Hounsfield e, um ano depois, em 1971, a primeira imagem funcional foi obtida, detectando um tumor no lobo frontal de uma paciente. Em 1979, Gottfried Hounsfield e Alan Comarch receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pela invenção desse método que revolucionou o mundo. O aparelho da tomografia é composto pela mesa, local em que o paciente é colocado em decúbito dorsal, e o gantry, essa estrutura circular. No interior do gantry existem inúmeros tubos emissores de raio-x e detectores. Esses tubos emitem a radiação X e, após esses atravessarem o corpo do paciente, são captados pelos detectores, os quais estão conectados a um computador que realiza a reconstrução da imagem. Nós entenderemos melhor esse funcionamento mais adiante. Na tomografia convencional, retratada nesse vídeo, os tubos de raio-x realizam uma rotação em torno do paciente e, para obter imagens em distintas posições, é necessário mover a mesa a cada corte feito. Mas, após a tomografia convencional, vários métodos novos surgiram, a exemplo da tomografia helicoidal e multislice. A tomografia helicoidal inovou ao permitir a movimentação simultânea dos tubos de raio-x e da mesa, tornando o exame mais rápido e eficiente. Já a tomografia multislice ampliou significativamente o número de detectores, de modo a aumentar a resolução das imagens e a eficácia do exame. O funcionamento da tomografia depende da densidade dos tecidos analisados. Inicialmente, a fonte emissora de raio-x, ou seja, os tubos situados dentro do gantry, disparam a radiação e, a depender da densidade dos tecidos atravessados, esses raios catódicos são atenuados, ou seja, absorvidos, de modos distintos. Esse é o conceito de coeficiente de atenuação. Em seguida, atinge os detectores, produzindo sinais com diferentes intensidades que são transmitidos ao computador. No computador, um software transforma as informações recebidas em imagens tomográficas com cores características que permitem a diferenciação das estruturas. Essa diferença nos graus de atenuação é expressa numericamente através da escala Hounsfield. A água é definida como elemento base, o marcador da escala, com valor de 0 e aparecendo em uma tonalidade de cinza médio. Tecidos menos densos que a água são chamados de hipoatenuantes, adquirindo valores negativos, a exemplo do ar, com menos 1000 unidades Hounsfield. Por absorverem uma menor quantidade de radiação, são vistos em tons mais escuros nas imagens. Já as estruturas mais densas são definidas como hiperatenuantes e possuem valores de atenuação positivos. Absorvem uma quantidade maior de raio-x e, por isso, aparecem em tons mais claros nos exames de imagem. Na prática, essas diferenças resultam em um contraste preto e branco, com tons de cinza entremeados, que facilitam e permitem a identificação de cada estrutura do exame. Como vimos anteriormente, a água aparece no tom cinza médio e estruturas menos densas são hipoatenuantes, a exemplo do ar e gordura, numa tonalidade mais escura, enquanto as hiperatenuantes, hiperdensas, são mais claras, a exemplo dos músculos e ossos. Esse exame apresenta algumas vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, podemos citar a rapidez com que é realizada, com o tempo de duração de cerca de 15 a 30 minutos, enquanto a ressonância magnética pode durar até mesmo 1 hora, o custo-benefício e acessibilidade, já que é um exame mais barato, além da acurácia na identificação de hemorragias e fraturas. Os pontos negativos englobam o uso de radiação ionizante, a exposição das gestantes a esse tipo de radiação, que pode induzir mutações genéticas no feto, retardando seu crescimento intrauterino, e a dificuldade de visualização das estruturas da fossa posterior, ao tempo em que, nessa região do crânio,
tais estruturas possuem uma espessura variável, o que comumente resulta na formação de artefatos. Ao analisar o exame de tomografia computadorizada, é necessário identificar o paciente, a data e hora em que foi realizado, o contraste, corte e reconstrução, janela e lateralidade. A identificação do paciente e da data e hora em que o exame foi realizado são os primeiros passos. A troca de exames entre indivíduos que possuem o mesmo nome é frequente e, por isso, o médico deve se atentar para quem é o doente, qual a sua idade, no intuito de evitar a ocorrência de situações como essa, em que no Hospital Geral Clériston Andrade, o exame de paciente foi trocado na policlínica. Essas situações não devem se repetir e representam um verdadeiro risco, evidenciando a necessidade de o médico sempre se atentar com a maior minúcia ao exame tomográfico e seus dados. Em seguida, observa-se ou não a presença do contraste iodado, o qual realça algumas estruturas que possuem a facilidade em captá-lo. Nessas duas imagens, é possível realizar uma comparação e observar que, após a administração do contraste, na imagem à direita, o abscesso tornou-se muito mais fácil de ser visualizado. Também é imprescindível determinar o corte ou reconstrução utilizado para perceber qual o plano de visualização do crânio. São em número de 3, o corte axial, bidimensional, e as reconstruções coronal e sagital, que são tridimensionais. Imagine que, para realizar o corte axial, foi traçado uma linha imaginária a nível dos olhos, no ângulo superior à cabeça. Na reconstrução coronal, podemos imaginar a colocação de uma coroa e a lâmina realiza o mesmo movimento feito pela coroa, enquanto a sagital é uma vista de perfil. Já as janelas permitem ao médico observar os ossos do crânio, por meio da janela de partes ósseas, e o parênquima cerebral, através da janela de partes moles. Em inúmeras ocasiões, o diagnóstico de certa patologia exige a análise dessas duas janelas simultaneamente. E no último aspecto, a lateralidade. Para entendê-la, pense que o paciente está deitado e o médico se encontra nos pés da maca. Nessa segunda figura, as mãos do adulto representam a visão do médico e os pés do bebê, o paciente. Vocês conseguem perceber que a mão direita do adulto está em contato com o pé esquerdo do bebê? Então, essa lógica se repete na tomografia computadorizada, em que o lado direito de quem está visualizando, do médico, é o hemisfério cerebral esquerdo do paciente. Por isso existe essa troca. Blood can be very bad. O que significa essa expressão? Qual sua relação com a análise da imagem? Esse é um mnemônico que serve para auxiliar a interpretação da tomografia, de forma que a primeira letra de cada palavra leva o médico a pesquisar um determinado aspecto do exame na busca de patologia. O blood, cujo significado é blood, é traduzido em sangue. Can, cistern, cisternas. Be, brain, encéfalo. Very, ventricles, ventrículos. E bad, bones, ossos. O sangue corresponde à primeira alteração a ser procurada no exame. Inicialmente, devemos nos perguntar: existe sangue? E caso exista, qual a sua localização? Fossa anterior? Fossa média? Fossa posterior? Se estende para mais de uma fossa? Essa noção é fundamental para correlacionar possíveis sintomas apresentados pelo paciente com a afecção de determinada área. Também é imprescindível identificar o aspecto dessa coleção sanguínea, que pode aparecer hiperdenso, isodenso ou hipodenso. O hematoma subdural pode aparecer com qualquer um desses aspectos: hiperdenso, isodenso ou hipodenso. Esses três exames são cortes axiais em janela de visualização do parênquima cerebral. Na primeira imagem, o sangue está localizado no hemisfério cerebral direito do paciente e é hiperdenso, mais claro, característica comum de quadros agudos. No segundo exame, o hematoma situa-se no hemisfério cerebral esquerdo, mas é isodenso ao parênquima, de modo que sua visualização exige extrema minúcia. Já na terceira figura, o sangue encontrado no hemisfério cerebral esquerdo do paciente é típico de quadros crônicos, pois está escurecido com aspecto de hipodensidade. E percebam que em todas essas tomografias, o hematoma subdural possui um formato semilunar que acompanha a convexidade do crânio. Já os hematomas epidurais possuem aspecto hiperdenso, uma tonalidade mais clara,
e formato biconvexo ou lenticular. A figura representada à esquerda é um exame em corte axial e janela de partes moles, em que o hematoma epidural está situado na região temporoparietal do hemisfério cerebral esquerdo do paciente, com formato lenticular. A imagem do centro, também em corte axial e janela de partes moles, representa uma coleção sanguínea localizada nos lobos parieto-occipital esquerdos, com a forma biconvexa que se assemelha a um limão. Já o terceiro exame é uma reconstrução coronal que evidencia a presença de um hematoma epidural, o sangue hiperdenso, mais claro, acometendo os lobos frontal e temporal. Assim, como visto nesses três exames, o hematoma epidural é caracterizado por um formato biconvexo ou lenticular. Além dos hematomas, a presença de sangue comumente é vista em outras condições, a exemplo da hemorragia intraparenquimatosa, referindo-se ao acúmulo de sangue no parênquima cerebral. Nessa tomografia computadorizada, notem a grande extensão hiperdência existente no hemisfério cerebral esquerdo do paciente, de forma que o sangue atinge o interior dos ventrículos. A hemorragia intraventricular, com acúmulo sanguíneo no interior do sistema ventricular, o qual ocorre em sua maioria devido a um efeito secundário da hemorragia intraparenquimatosa. E a hemorragia subaracnoide, que recebe esse nome pelo fato do seu formato se assemelhar a um aracnoide, e é provocado sobretudo pela ruptura de aneurismas. A segunda letra do mnemônico, C, corresponde à avaliação das cisternas subaracnoideas. Na tomografia computadorizada, em corte axial e janela de partes moles, frequentemente são vistas algumas cisternas, como a supracelar, que possui um formato de estrela a nível do mesencéfalo e pentagonal a nível da ponte, a fissura silviana, situada entre os lobos frontal e temporal, a quadrigeminal, cujo formato se assemelha à letra W, e a cisterna ambens, frequentemente apagada em quadros de hipertensão intracraniana. Após a visualização de algumas cisternas em seu estado fisiológico, pode-se identificar alguns indícios anormais, a exemplo do apagamento proveniente de inúmeras causas como hipertensão intracraniana. Note que nessa tomografia, as cisternas da base estão apagadas e não são visíveis. O dot sign na fissura silviana, que corresponde à presença de um pequeno ponto hiperdenso na cisterna, um trombo intraluminal. E o sinal da artéria hiperdensa, comum em segmentos da artéria cerebral média, com hiperdensidade acentuada na ausência de contraste. Tanto o dot sign quanto o sinal da artéria hiperdensa são sinais precoces de acidente vascular isquêmico. A próxima estrutura a ser analisada é o encéfalo, referente à letra B, brain. Os critérios de observação incluem a simetria, o desvio da linha média, apagamento de sulcos e giros, transição branco-cinzenta e pneumoencéfalo. Nessa tomografia computadorizada, existe uma simetria entre os hemisférios cerebrais, os sulcos e giros estão visíveis e não existem efeitos de massa ou pneumoencéfalo. O desvio da linha média associa-se a distintas causas, incluindo tumores, coleções sanguíneas ou edema. Nesse exame, um tumor localizado no hemisfério cerebral esquerdo do paciente está exercendo um grande efeito de massa, ao tempo em que o sistema ventricular está deslocado para o hemisfério cerebral oposto. Quando esse desvio da linha média ultrapassa 5 mm, existe a necessidade de intervenção cirúrgica para manter a funcionalidade do paciente. Essa é uma representação esquemática para compreender os mecanismos de edema cerebral. As bolinhas amarelas representam as células neurais e entre elas existe o espaço intersticial. O edema citotóxico ocorre devido à falha da bomba de sódio e potássio, mediante falta de oxigênio por isquemia. A quantidade de sódio intracelular aumenta e, por gradiente osmótico, a água é atraída, promovendo inchaço, o que é representado pelo aumento do tamanho das bolinhas amarelas. Na tomografia computadorizada, apresenta como característica principal o apagamento dos sulcos e giros e a perda da diferenciação entre a substância branca e cinzenta. Nesse exame, o círculo mostra a perda da diferenciação entre a substância branca e cortical e a seta representa o relativo apagamento do sulco central. Já o edema cerebral vasogênico resulta de distúrbios na barreira hematocefálica, com aumento da permeabilidade capilar e passagem de sódio e água para o meio extracelular. No desenho, observe que o espaço entre as bolinhas amarelas, entre as células neurais, está ampliado, representando, assim, o aumento do interstício.
Na tomografia computadorizada, os sulcos e giros corticais permanecem relativamente preservados, mas a substância branca se torna hipodensa, devido ao acúmulo de água. Percebam que nesse exame de imagem, os sulcos e giros estão visíveis, mas a substância branca apresenta hipodensidade, justamente devido ao acúmulo de água no parênquima cerebral. Ainda na avaliação do encéfalo, deve-se identificar a presença de ar no parênquima cerebral, denotando quadros de pneumoencéfalo. Essas duas tomografias computadorizadas demonstram a presença de uma grande quantidade de ar nos lobos frontais dos pacientes. E percebam que o ar é hipoatenuante, ou seja, aparece escuro na tomografia computadorizada. O quarto aspecto do mnemônico a ser avaliado são os ventrículos. Devem ser reconhecidos o seu tamanho, a presença de hidrocefalia, a simetria, além da existência de possíveis sinais de deslocamento ou apagamento. A hidrocefalia corresponde à dilatação excessiva do sistema ventricular mediante produção ou passagem inadequada do líquido, que culmina no aumento do tamanho dos ventrículos. Já a ventriculomegalia secundária à atrofia também acontece a dilatação dos ventrículos, mas essa é secundária à redução do parênquima cerebral. Nessas duas tomografias, em corte axial e janela de partes moles, o ventrículo lateral está dilatado, mas no segundo exame, além do aumento do tamanho desse ventrículo, os sulcos e giros também estão proeminentes devido à atrofia do parênquima cerebral. A assimetria ventricular, por sua vez, pode aparecer em diferentes graus. Na tomografia computadorizada abaixo, o corno anterior do ventrículo lateral direito está muito maior que o esquerdo e há desvio do septo pelúcido, conforme indicado pela seta branca. Já o deslocamento origina-se de efeitos de massa provocados principalmente por tumores ou hematomas. Nessa imagem, a linha tracejada marca a linha média e o sistema ventricular está completamente deslocado para o hemisfério cerebral esquerdo, devido ao acúmulo de sangue hiperdenso no hemisfério oposto. Por fim, o apagamento ventricular decorre de lesões em massa que comprimem essas cavidades, como hemorragias ou edema. Essa tomografia evidencia um extenso infarto no hemisfério cerebral esquerdo do paciente, com compressão e apagamento do ventrículo lateral desse hemisfério. É válido ressaltar que, comumente, esses três sinais patológicos ocorrem de modo simultâneo. O último aspecto do mnemônico consiste na avaliação dos ossos, no intuito de analisar a continuidade óssea, a existência de fraturas e os seios aéreos. As fraturas cranianas são comuns em pacientes de trauma e, muitas vezes, resultam na formação de hematomas, sendo necessária não só a visualização da janela de partes ósseas, como também da janela de partes moles. Essa tomografia computadorizada, por exemplo, demonstra uma fratura no osso temporal esquerdo do paciente e, ao observar a janela de partes moles, é visível a presença do hematoma epidural, com aspecto hiperdenso, uma tonalidade mais clara, e formato biconvexo que se assemelha a um limão. Os seios aéreos são espaços preenchidos de ar localizados no interior dos ossos do crânio e face, que se comunicam com a cavidade nasal. Alguns dos seios mais visíveis na tomografia são o frontal, como visto na imagem 1, e o maxilar, representado em 2. Eles possuem aspecto hipodenso e tonalidade escura, já que o ar é hipoatenuante. Agora que já aprenderam como identificar a tomografia computadorizada de modo sistemático, vamos para um momento rápido de quiz. Eu trouxe uma imagem, um exame, e dessa vez vocês irão descrevê-lo para mim. De início, qual o corte e a janela desse exame? Em seguida, quero que tentem descobrir quais são as estruturas apontadas pelas setas. Pausem o vídeo, anotem as respostas e depois deem play para conferir se conseguiram acertar e se já estão preparados para analisar um ATC de crânio. Esse exame é uma tomografia computadorizada de crânio em corte axial e janela de partes moles. Em um está identificado o seio frontal esquerdo, em 2 o lobo frontal direito, situado na fossa anterior do crânio, em 3 a célula turca, que abriga a hipófise, 4 o lobo temporal direito, 5 a ponte, 6 o pedúnculo cerebelar médio direito, 7 o quarto ventrículo e 8 o hemisfério cerebelar direito. Para ajudar vocês a se lembrarem da identificação das estruturas da fossa posterior, percebam que ao realizar a ampliação nessa região,
O seu formato assemelha-se a um velho conhecido personagem, o Darth Vader, sendo assim fácil de identificar o quarto ventrículo. Depois desse quiz, para relembrar a identificação de algumas estruturas, preciso que guardem com vocês algumas informações essenciais na prática. O grau de atenuação das estruturas é variável conforme a densidade. A tomografia computadorizada possui inúmeras vantagens, a exemplo da rapidez e acurácia para a identificação de hemorragias. O hematoma epidural possui formato biconvexo ou lenticular na tomografia computadorizada e o subdural apresenta formato semilunar. Desvios da linha média acima de 5 mm exigem intervenção cirúrgica. E a visualização das janelas óssea de parênquima cerebral são complementares em diagnósticos diversos. Aqui estão as referências que utilizei para essa aula. Em caso de dúvida, podem falar comigo. Lembrem que as inscrições do nosso processo seletivo já estão abertas, então não se esqueçam de se inscrever no processo seletivo, no canal e de acompanhar a LANC nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção.